Então, acho que vai ser um jogo bom, mas acho que o Flamengo chega mais forte, até principalmente depois da partida. Mas, Bernardo, o Flamengo que tem um ótimo desempenho em 2025 quando se trata de clássicos. Eu não me recordo aqui o número exato, mas eu posso afirmar que foram mais de 8. Né? Juntando ali os jogos com o Vasco, Fluminense, Botafogo, teve a Supercopa. Então o Flamengo não perdeu ainda clássicos em 2025, Bernardo. E é muito importante o fato de jogar no Maracanã. De fato, né, até o final do Campeonato Carioca foram 8 clássicos, né, juntando os 3 da fase de classificação, os 4 de semifinal e final e o jogo da Supercopa também, né. Agora, são duas equipes, caro professor, que vêm de uma semana perfeita. Porque Botafogo e Flamengo entraram pressionados na semana na Libertadores da América, as duas equipes precisavam ganhar e ganharam. E as duas equipes vêm de vitórias no Campeonato Brasileiro. Então a questão sobre esse time do Botafogo é que ele pode jogar de várias formas, né? A gente não tem como afirmar se vai entrar com 2 linhas de 4, se vai entrar com 3 atacantes, como entrou na partida contra os Estudiantes, né? Com Arthur, Juan e Igor Gomes. E a armação do Flamengo para esse jogo também é uma incógnita, né? Porque o Gerson não vai para o jogo. O Gerson, vale lembrar, foi expulso na partida contra o Bahia. Então eu acho que o Felipe Luiz deve manter o Luiz Araújo pelo lado direito. E aí fica a dúvida: quem vai ocupar a posição do Gerson como meio-campista, a posição que ele ocupou na partida contra a LDU? Eu acho que vai ser o Everton Araújo nesse caso, porque não há a possibilidade de escalar o Pulgar, tampouco o Alan, né? Então eu acho que o cara vai ser o Everton Araújo mesmo, né? Um jogador até contestado aí pelo torcedor do Flamengo e tal, que não vem fazendo boas atuações. E aí fica a dúvida se o Pedro vai para o jogo, se vai jogar com o Arrascaeta, de repente o Arrascaeta começa no banco de reservas. Existe a questão, né, de não escalar os dois devido à marcação-pressão na saída de bola do adversário, e a gente viu uma marcação-pressão frenética, né, na partida contra a LDU. E aí quem vai jogar, né? Quem vai exercer esse papel? Eu acho que o Pedro é um jogador que, mesmo na plenitude da forma física, não consegue executar essa função, não. Inclusive, eu acho que ele não deu certo no futebol europeu porque tem essa deficiência. O Pedro é ótimo com a bola no pé, fantástico, mas ele tem essa deficiência de não conseguir exercer uma marcação muito forte na saída do adversário. Não é muito a dele, né? Então fica essa questão, vão jogar juntos, não vão jogar juntos? Eu arriscaria dizer que o Arrascaeta vai começar no banco de reservas, até pela sequência de jogos, e o Pedro entre os titulares, tá? E eu tô com o Alain Bimaide nessa, né? O jogo contra o Botafogo da Paraíba é para poupar. O jogo no Maracanã, o Flamengo já venceu em São Luís por 1-0, é para poupar os jogadores ali, né? A partida para poupar é essa, até porque no outro final de semana tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, né? Então a sequência é muito pesada para o Flamengo. Então o Flamengo vai precisar poupar em algum momento e tem de ser, sem dúvida nenhuma, na partida contra o Botafogo da Paraíba. E aí, Alan, o Bernardo deixa um gancho aí para a gente falar sobre essa questão do Pedro. Ontem eu acompanhei aqui o debate com você, o Mauro César e o André Rocha. Foi levantada essa questão do Pedro e o Mauro explicou ali também sobre características, né, o Alan? Depende do jogo, depende da situação. Na live anterior também que eu participei, eu falei que para a torcida não entrar muito nessa questão de Pedro, Arrascaeta, eles vão jogar juntos em algum momento, tá? O Bernardo falando sobre possibilidade de tirar o Arrascaeta nesse jogo, de poupar, eu já imagino, o Bernardo, que ele vai com o Arrascaeta e vai tirar o Arrascaeta do jogo do meio de semana, para não poupar 2 jogos seguidos. Eu não imagino o Arrascaeta jogando contra o Botafogo da Paraíba. E aí, Alan, até em cima dessa questão de possibilidades para amanhã, a enquete a gente pergunta sobre o Juninho, né? Se você tivesse no papel do Felipe Luiz, é um jogo para dar oportunidade ao Juninho? O torcedor pergunta muito por que o Juninho não vem sendo utilizado como muita gente imaginava que poderia ser utilizado. E aí, Alan, é um Botafogo que não vai ter o Savarino, para mim é um dos principais jogadores, não vai ter o Matheus Martins e não vai ter o Barbosa. 2 titulares e um reserva ali muito importante.
Do outro lado, um Flamengo que não tem um meio de campo, né, Alan? Você olha, Gerson, Alan e Pulgar é uma tremenda perda. Quem chega melhor nesse momento? Cara, primeiro você vê como o futebol é fantástico, né? O Savarino foi talvez um dos jogadores mais regulares, se não o mais regular, porque teve o Almada e o Luiz Henrique muito bem também no Botafogo no ano passado. Só que o Botafogo começa a se encontrar sem o Savarino, né? O Arthur jogando também um pouco mais centralizado, às vezes fazendo a função de meio, começou a fazer gol, tá melhorando de nível, o Botafogo deu uma melhorada. Cara, eu acho que os dois chegam num status parecido, acho que o Flamengo chega melhor, por mais que o Flamengo tenha oscilado em 2 jogos contra o Cruzeiro, né? Principalmente contra o Cruzeiro, mas o Botafogo também oscila. O Botafogo, por exemplo, fez um jogo muito bom no meio de semana contra os Estudiantes, mas mesmo assim quase que deixa o resultado escapar. Então o Botafogo ainda tem umas fragilidades, o Botafogo ainda tem dificuldades. Era um jogo que o Botafogo ganha muito mais tranquilo, né? Eu assisti a partida. Então, acho que vai ser um jogo bom, mas acho que o Flamengo chega mais forte, até principalmente depois da partida. Cara, em relação à escalação, eu também acho que o Arrascaeta deve começar por conta. Se fosse Libertadores no meio de semana, eu até acho que o Arrascaeta não começaria. Mas eu acho que o Arrascaeta não deve nem ser relacionado para quarta-feira, contra o Botafogo da Paraíba, e acho que ele vai para esse jogo aí contra o Botafogo. Em relação ao ataque, cara, em relação ao Pedro, primeiro o Juninho, eu não começaria com o Juninho, porque eu começaria com o Pedro. Tá? Eu acho que o Pedro, o Felipe Luiz falou que é muito por conta da questão física, só que eu também acho que a questão física você recupera também jogando. A questão é, a minha interpretação na coletiva do Felipe Luiz, eu acho que ele deu um recado também para o Pedro. Eu acho que não foi apenas. Ele falou que a questão física, ele falou 2 vezes na coletiva, porque ele foi perguntado 2 vezes. Ele foi perguntado sobre o Pedro e depois perguntado se o Pedro e o Arrascaeta podem jogar juntos. Ele falou 2 vezes que o Pedro é o melhor que o Flamengo tem, e para mim é o melhor centroavante da América do Sul. E eu acho que ele deixa um recado entre linhas quando ele fala: agora só depende dele, dele estar bem fisicamente e dele fazer o que os outros fazem. Ou seja, é a marcação-pressão, muitas vezes sacrificar. O próprio Bruno Henrique, que eu acho que vem mal há muito tempo, mas o Bruno Henrique, por exemplo, no jogo contra a LDU, o Bruno Henrique foi importante sem a bola. Com a bola ele não foi bem, mas sem a bola ele foi importante. O próprio Michel, que foi muito criticado, eu acho que o Michel foi importante nesse jogo. O Michel atacou muito espaço. O Michel, o lateral da LDU sofreu muito com o Michel, o próprio técnico da LDU falou. Então, enfim, tem algumas coisas que o torcedor às vezes não analisa, mas a gente com calma vai analisando. E eu acho que o Pedro precisa jogar. Eu acho que o Pedro, por exemplo, talvez seja titular contra o Botafogo da Paraíba, mas eu começaria com o Pedro. Eu acredito que essa questão do Pedro e do Arrascaeta, eu acho que os dois bem fisicamente, se o Pedro estiver bem fisicamente, se o Pedro se comprometer a marcar pressão, a isso tudo, eu não consigo ver o Pedro ou o Pedro Arrascaeta. Eu acho que é obrigação do Felipe Luiz como técnico buscar uma maneira de jogar. Talvez perca um pouco na pressão, talvez tenha que baixar um pouco o bloco, eu não sei, mas eu não consigo ver o Flamengo abrindo mão de jogar com o Pedro Arrascaeta. Se o Flamengo tivesse, por exemplo, o Gabriel de 2019, aí tudo bem. Se o Flamengo tivesse um jogador do nível do Arrascaeta, ou perto, e que tivesse muito bem fisicamente, que fosse fisicamente muito melhor que o Arrascaeta, tudo bem. Mas eu acho que o Flamengo não tem ninguém nem perto dos dois. Eu acho que é muito você abrir mão de ter um Pedro e um Arrascaeta por conta de uma maneira só de jogar. O Felipe falou, uma coletiva um mês atrás, antes do Pedro voltar, que o Flamengo jogaria em função do Pedro também, porque ele é o menor 9 do Brasil. Eu acho que teve um recado. Eu acho que foi um recado que o Pedro, para jogar, vai precisar sacrificar. Eu lembrei, eu não me lembro quem comentou, o Reis, foi até lá no grupo, né? Foi o Carlos, né? Mandar um abraço pro Carlos, nosso chefe. Ele comentou, ele lembrou sobre a entrevista do Davi Luiz, né? Uma vez falando que chamou o Pedro e falou: Pedro, você tem capacidade para ser o melhor 9 da América do Sul, ser o 9 titular da seleção brasileira, mas você tem que mudar. Você tem que se sacrificar, você tem que marcar, etc. E aí o Pedro absorveu aquilo e foi o que foi ano passado. Então, eu acho que tem um recado aí pro Pedro, mas eu acho que o Pedro, bem fisicamente, cara, eu não consigo ver o Flamengo abrindo mão dos dois. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live?
É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.